Querido irmão, querida irmã, você que colabora na evangelização da nossa arquidiocese, no serviço canônico pastoral e que se encontra com aqueles casais que estão à procura da paz que o Senhor quer lhes oferecer e lhes proporcionar, ou então outros setores do serviço pastoral da Arquidiocese de Curitiba, quando se trata de atenções ao matrimônio e à família. A você, meu irmão, minha irmã, estou aqui a convidar para mais uma leitura orante da palavra, direcionada para o nosso serviço, à pastoral da família, à atenção evangelizadora para casais e famílias. Vamos à leitura orante do texto de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Mas o primeiro passo, antes de tudo, fiquemos a nossa interioridade. Facilmente somos agitados por muitas ocupações e problemas e tensões. E tudo isso desqualifica a nossa interioridade para um diálogo. Quando queremos uma conversa muito séria com alguém, essa é preparada, o ambiente, o lugar, a hora, também com Deus. Vamos então à nossa composição do lugar interior. Pacificação. Não é difícil? Um pouco de disciplina. Primeiro ato. Posicionar-se numa condição que favoreça o recolhimento. Queira se sentar, posição de relaxamento, olhos fechados. Vamos respirar profundamente uma primeira vez, lenta e profundamente, sem pressa. Como se estivéssemos a sentir cada fração de ar, se pode falar assim. Como se estivéssemos a sentir cada fração de ar a impregnar os nossos pulmões, enriquecer de oxigênio a nossa interioridade. Sem ele o corpo não vive, sem ele o corpo morre. Esse movimento de respiração começou no dia que nascemos e nunca mais parou. Uma espécie de vitalidade que recebemos de graça, da natureza, poderíamos dizer, da humanidade que trazemos conosco, sim, mas quem crê, sabe, é dom de Deus. Até o ar. Vamos sentir os nossos cabelos, sem tocar neles, é preciso concentração. Vamos sentir os nossos ombros, primeiro o direito, depois o esquerdo. Podemos sentir, é preciso concentração. Sentir o coração a bater no nosso peito. Este começou a bater ainda antes que nascêssemos. Nunca cessou. Assim é a vida de Deus em nós. O Espírito de Deus também, como o ar, que impregna os pulmões, o coração que bombeia o sangue, tudo é gratuidade. Então vamos ao outro passo. Assim como o coração bate, os pulmões se inflam, que o nosso espírito acolha a verdade amorosa de Deus, o Espírito de Deus, que nossos afetos, nossa inteligência, nosso discernimento, nossa capacidade de amar seja profundamente marcada, como os pulmões pelo oxigênio, como o coração pelos batimentos, pulsações, que seja também o nosso espírito assinalado pelo ar
pela vida, pelo sopro, pelo amor que procede de Deus. Vamos juntos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo venha orar em nós. Vinde, Espírito Santo, vinde motivar-nos à oração. Vinde fazer-nos capazes de acolher a palavra, de acolher a voz do Senhor, de discernir a sua verdade, de discernir o amor de Jesus Cristo em nós. Estavas com o evangelista quando ele escreveu: estáveis, vinde agora participar desta nossa hora, fazei-nos dóceis àquela verdade que Jesus revelou lá em casa de Marta e Maria. Agora vamos ao terceiro passo. Alguém lê lentamente, atentamente, o texto de Lucas 10, 38 a 42. Os outros ouvem. Se necessário, pode ser lida 2 vezes, talvez até 3. Os que ouvem criam as cenas, imaginam as cenas. É um jogo de imagens e de atenções, com uma particular observação sobre os verbos presentes no texto. Os verbos e os movimentos das pessoas, os gestos. O fundo musical ajuda, junto com a leitura, a criar estas imagens. Alguém lê e nós imaginamos. Ótimo. Ouvimos gestos, palavras de Marta, de Maria, de Jesus. Agora nós vamos tentar compreender aquelas cenas. Jesus, estando em viagem, entrou em casa de Marta e de Maria. Este é o texto. Tenta imaginar o Senhor entrando naquela casa. Normalmente era o homem que vinha acolher Lázaro, irmão das duas. Aqui são 2 mulheres. Sim, Lucas é ousado. Mulheres, imagens do povo de Israel. Sigamos na observação. Vale lembrar, Jesus 2 outras vezes fora recebido na casa dos fariseus, em 7,36, também no capítulo 14. E outras 2 vezes foi acolhido na casa de pecadores. Uma na casa de Mateus, outra vez na casa de Zaqueu. Da parte destes pecadores, Zaqueu e Mateus, alegria. Da parte dos fariseus, nunca erravam, 613 mandamentos a observar. Da parte deles, críticas. É interessante. Aqui, não entrou na casa de pecadores. Aqui, entrou na casa de 2 mulheres e seu irmão Lázaro. Marta acolhe de um modo. Quanta dedicação, quanto serviço, quanto movimento, agitação. Quer acolher bem. A outra, Maria, dá até a impressão que se descuida e desatenta, procura uma parte menos trabalhosa e mais confortável. Na realidade, é Maria quem acolhe. Colocar-se aos pés
para ouvir a palavra é uma maneira de acolher a pessoa. Marta acolheu o hóspede. A atitude de Maria é de quem ouve. Quer se deixar alcançar pela palavra, pessoa de Jesus. A de Marta é a ocupada, nobre nas intenções, mas parece preocupada mais consigo, com sua competência, com sua capacidade de ação, com sua capacidade de impressionar. São dois modos diferentes de acolher o Senhor. Assim como acontecia com Israel, uns acolheram observando a lei e não reconheceram que em Jesus a salvação havia chegado. Outros acolheram a sua palavra, perceberam que os tempos das gratuidades e das ternuras de Deus havia chegado. Uma percebeu que era visitada pelo Salvador. A outra percebera que chegara um religioso admirado e admirável, mas ainda não o tivera como o prometido de muitos séculos que agora estava presente. Acolhido, na realidade Jesus, ao ser acolhido, é Ele mesmo quem acolhe. Ele revela o mistério do acolhimento do Pai a todos. Lá estão eles. Observemos um pouco mais a presença de Jesus lá naquela casa. A falar, Maria se alegra, a outra se cansa. Elas não estão em oposição, elas são irmãs. Se quisermos ver aí alguma contraposição, é por parte de quem quer ver, quer chamar a outra ao seu dever, quer chamar a outra a observar as regras. Jesus, por outro lado, pedirá que Marta se transforme e se pareça com Maria. Agora vamos nós nos colocar lá naquela cena. Como se Jesus passasse lá em casa, lá na minha casa, lá na casa deste casal que ajuda no serviço canônico pastoral ou na pastoral familiar. Ou então o mesmo Senhor que passa e se hospeda lá na casa de alguém que está em situação não regular, mas quer receber o Senhor. Também o outro, também todos querem receber o Senhor. Jesus entrou em um povoado, aliás, estando em viagem. Que viagem era? Jesus estava a caminho de Jerusalém. Já está próximo, Betânia é bem perto. Vamos ver Jesus entrando naquela casa. Mas vamos agora para a nossa casa. Vamos imaginar o Senhor Jesus entrando lá na nossa casa, na minha casa. O Senhor vem até aqui? Sim, Ele passou, quer entrar. Pede se tem lugar. Vamos tentar imaginar o Senhor soando a campainha e quer sorrir, inclusive. Nós também queremos acolhê-lo lá em casa. É claro, ele é bem-vindo. Podemos oferecer o melhor que temos. Até um aperitivo lá em casa. Sim, ele vem nos visitar. Podemos aqui oferecer o melhor dos nossos serviços. Podemos nos ocupar com todos os gestos, preparar os ambientes, fazer limpeza, arrumar os espaços ainda que com pressa, porque senão ele vai ver que há alguma desordem lá em casa
talvez nossa preocupação. Mas vamos tentar imaginar o Senhor Jesus a olhar para mim, para você, e lá na minha casa, Ele me convida a sentar, porque Ele quer falar. Não tem palavras de julgamento, não vem aplicar reprimendas, não quer que nos perturbemos com os nossos erros, tropeços, falhas. Erramos, Ele sabe. Mas Ele soou lá em casa a campainha e quer estar lá. Ele quer conversar. Não necessariamente veio trazer todas as soluções, mas Ele quer me ouvir e especialmente quer ser ouvido. Talvez Ele esteja a olhar para mim e dizer o que disse a Marta. Por que te inquietas e te agitas com tantas coisas? Vamos tentar imaginar o Senhor a olhar para mim e dizer, pronunciando o meu nome: João, José, Cláudia, Fernanda, Luísa, Eduardo. Ele até diz, Marta, Marta. Fala 2 vezes. João, João. Fernanda, Fernanda, acorda. Deixe-me falar. Quero lhe falar. Talvez queira perguntar se tem lugar para ele lá em casa. Não nos espaços da casa, mas no coração dos que lá vivem. Talvez ele perceba que eu estou cheio de feridas, ou repleto de rancores, ou amargurado ou amargurada de dores. Talvez ele olhe e perceba que estou com revoltas não superadas, ou com lágrimas derramadas. É bem possível que ele tenha vindo até a minha casa para dizer-me que eu sou bem-vindo à comunhão com Ele. Não se trata aqui de fazer iguais todos, mas de fazer todos amados por Ele como um amor nunca esquecido. Não há nada perdido para Deus. E não há um caminho único. Há muitas formas dele fazer chegar a sua ternura e o seu amor. Marta não tinha nenhum erro. Muitas virtudes, aliás. Maria talvez seja aquela que um belo dia lavou os pés de Jesus com um perfume, enxugou com os seus cabelos e o fez em lágrimas. Um fariseu até a condenou e a rejeitou, e o Senhor usou uma frase para aquele fariseu: ela amou muito, por isso muito lhe será perdoado. Tente imaginar o próprio Senhor a olhar para você, meu irmão, minha irmã. Ele sabe a nobreza dos sentimentos e das intenções. Ele sabe do bem que eu quero fazer, das coisas boas que já fiz. Amou muito. Por isso muito lhe será perdoado. O Senhor quer olhar para cada um dos seus deste modo. Tanto Marta, que nunca errou, quanto Maria, que tem um histórico repleto de inconstâncias, mas quer deixá-lo falar. Porque no falar de Jesus Cristo, o amor de Deus se pronuncia lá em casa, diante dos meus olhos, junto aos meus ouvidos.
Agora é hora da minha palavra. O que gostaria eu de dizer ao Senhor que veio bater à porta, no meu endereço, lá no meu bairro, na minha casa? O que gostaria eu de lhe falar? Vou falar mal de alguém? Vou protestar contra alguém? Ou vou acolhê-lo, porque para ele, na casa dele, há lugar para todos. A salvação foi até lá. Tente entender, meu irmão, minha irmã. A salvação chegou até a sua casa. O Salvador não quer partir. Que palavras vou lhe dizer? Que gestos posso lhe apresentar? Como vou olhar para o meu futuro? Ele veio até a minha casa. O que eu gostaria de lhe dizer? Acolhendo-o? Agora é a hora da minha oração. Pode ser em silêncio, comigo, ou pode ser em voz alta, no encontro, lá em casa.